Olá, estamos ao vivo. Eu sou a Dani Carvalho e vamos começar nossa live sobre cultura de sonhos, as perguntas e as respostas que eu recebo diariamente sobre sonhos. E eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aqui, é porque existe um chamado de Deus na sua vida para que você possa entender aquilo que Ele já está falando com você, aquilo que Ele sempre falou com você. Então, sejam bem-vindos. Eu quero dar aqui um super agradecimento a quem está entrando, às alunas, os alunos do Sonhando com Deus também. Quem for aluno do Sonhando com Deus, dá um oizinho. E é isso, gente. Eu senti muito hoje nessa nossa live de que nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo em algumas coisas, que o Senhor vai trazer algo novo. E o que eu tenho sentido nesse tempo? Eu tenho sentido que Deus vai mostrar para você coisas novas. Ele vai começar a pegar você pelas mãos e trazer você para um lugar de revelação totalmente novo. Então, quando nós falamos sobre sonhos, sobre visões, sobre essa linguagem sobrenatural de Deus, nós estamos dizendo para Ele, sim, eu quero entrar num novo nível. Gente, eu sou apaixonada por sonhos, porque é ali que tudo começa a mudar dentro de nós. É ali que as coisas começam a vir à tona. É muito incrível. E hoje, além das perguntas sobre os temas, para a gente começar a desvendar um pouco mais sobre alguns sonhos que nós já tivemos ou que nós estamos tendo, alguns sonhos repetidos, nós também vamos ter uma convidada especial, que é a Andrea. Ela é staff do Sonhando com Deus, ela já fez os 2 cursos e ela tem uns testemunhos aqui para contar pra gente algumas histórias que são maravilhosas. Então sejam bem-vindos. Eu quero começar aqui com essa oração, pedindo o Espírito Santo esteja aqui e toca as pessoas que vão ouvir essa live, leva essa live exatamente ao coração que tem pedido resposta. E é isso. Amém. Então, gente, eu digo pra você, se você tá aqui, você não tá aqui só por curiosidade. Você tá aqui porque realmente existe um chamado de Deus na sua vida. E a linguagem dos sonhos, ela não é literal na maioria. Nós entendemos que a linguagem dos sonhos, ela segue um padrão que é o mesmo padrão bíblico. Foi muito interessante porque nessa semana nós temos no curso Sonhando com Deus um grupo, uma comunidade de sonhos. E alguém postou um sonho, eu comecei a ler aquele sonho e eu comecei a lembrar do meu sonho que eu já tive há muito tempo atrás. Eu já tive vários sonhos com aviões e esses sonhos me deixavam assim muito intrigada e cada um diferente, mas eu sempre sonhei muito com aviões. E a pessoa sonhou exatamente a mesma coisa que eu sonhava, que o avião ele passava na rua, ele não andava no céu. Ele andava na terra e na estrada, na rua, e eu me preocupava, né? Ah, será que ele vai bater, vai quebrar as asas, vai destruir o que vai passar? E de repente uma das meninas, a Marcele, começou a destrinchar, começou a trazer algo, e gente, você começa a ler aquele sonho, você começa a ficar arrepiada, porque você vê que é Deus mesmo usando a pessoa para ler aquele sonho e trazer a revelação. Isso é maravilhoso. Então, ao mesmo tempo que a gente começa a entender mais os sonhos, a receber mais entendimento sobre os nossos sonhos, você também começa a ser ativado a compreender os sonhos das outras pessoas. É algo amplo. E é isso que Deus quer usar você. Então Ele quer usar você para que você possa trazer resposta para o sonho do seu marido, trazer resposta para os sonhos dos seus filhos e realmente trazer essa cultura de sonhos para sua casa, para sua comunidade. As suas amigas vão começar a buscar de você e você vai ter resposta. Você simplesmente vai falar, olha, eu não sei, mas eu tô sentindo que esse teu sonho tá te direcionando para algo. Esse teu sonho tá trazendo resposta sobre algo no seu trabalho. E Deus tá mostrando isso. Então, gente, os sonhos, mesmo eles não sendo literais, e mesmo os sonhos muitas vezes estarem refletindo aquilo que é pertinente
à nossa vida, ao nosso dia a dia. Deus está trazendo à tona porque Ele quer curar, porque Ele quer tratar. Por isso que tem muita gente psicólogos que tratam sonhos em consultório. Por quê? Porque é aquilo, claro, muitos não têm entendimento do espiritual dos sonhos, mas eles usam essa ferramenta porque eles sabem que algo aqui dentro, algo na sua mente, algo no seu emocional está vindo à tona. E é aquilo que Deus quer tratar. Então, assim, é maravilhoso quando você começa a entender, Deus está tratando esse medo na minha vida. Deus está começando a tratar essa questão de relacionamento com algumas pessoas que eu achei que não precisava tratar. Então, o sonho vai falar de relacionamento, o sonho vai falar daquilo que você está batalhando na tua vida e às vezes você não consegue destravar. É muito poderoso, principalmente porque a gente entende que nós temos um Deus que Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que aquela situação e Ele está trazendo chaves, Ele está trazendo um convite para que você engaje com Ele para resolver tudo isso, para avançar, para subir num nível mais alto. Então Deus muitas vezes vai mostrar você voando, vai mostrar você correndo de uma forma totalmente acelerada nos sonhos. E você vai falar, o que é isso? É um chamado para um avanço. É maravilhoso. Então, gente, eu quero começar aqui dizendo também que eu já falei, né, que a linguagem dos sonhos não é literal. A maioria dos sonhos não é literal. Podem haver sonhos literais? Pode acontecer. Se você tiver um sonho muito forte, um sonho que mexe com você e que você acorda de repente e pode sim ser sobre alguém, pode envolver algumas pessoas, eu te falo, você vai buscar de Deus, você vai orar, você vai perguntar para o Espírito Santo o que ele está trazendo à tona, mas junto com aquele sentimento do sonho, você também vai começar você vai orar pelo literal para que aquilo não aconteça, você vai interceder, mas você também vai usar dessa sabedoria para que o Senhor possa mostrar para você aquilo que talvez nem vá acontecer. Então Deus usa os sonhos para antecipar muitas vezes planos do inimigo. E gente, não chega a acontecer. Isso é maravilhoso. Eu quero contar aqui que eu recebi há pouco tempo, acho que foi de ontem, acho que foi hoje de manhã, inclusive, que eu respondi essa pergunta, porque chegou muitas perguntas aqui no Instagram do Sonhando com Deus, e a pessoa falou assim, Dani, eu tive um sonho com uma onda gigante, e essa onda, na verdade, deu para perceber que o sentimento não era bom, e que essa onda vinha sobre a família dela, da sonhadora, mas nada acontecia com eles. E eu falei assim para ela, olha, o sonho ele não é ruim, o sonho pode estar falando dessa onda num sentido negativo, uma adversidade que está vindo sobre vocês, mas olha que incrível, Deus mostrando que vocês estão cuidados, que nada vai acontecer com a sua família. Aí mesmo assim, depois da resposta, ela, mas eu agora fiquei preocupada, né, com a adversidade. Gente, peraí, nós estamos num mundo, nós estamos vivendo agora um tempo onde Deus está mostrando pra gente coisas, como nós estamos sendo guardados. Nós estamos vivendo um tempo onde as adversidades, elas estão vindo sobre toda a terra, sobre todo mundo. Veio a pandemia, veio geral, são guerras, são doenças, são situações difíceis, economia, o financeiro, são várias coisas que vêm sobre todos. Só que lindo Deus mostrando para os seus filhos através de sonhos como eles estão sendo cuidados. Então assim, não deixa o medo entrar quando vier um sonho assim e começa antes, você já está entendendo, opa, peraí, agora eu já tenho alguma noção sobre sonhos e eu sei que eu não vou deixar o medo entrar. Tá? Principalmente porque o medo ele é uma chave para que você entenda se esse sonho é um sonho do inimigo, se esse sonho é um sonho que Deus mandou para você, se esse sonho é um sonho de alma que está refletindo algo. Então assim, é meu, é de Deus, todos os sonhos nós sabemos que são sonhos de Deus, mas qual é a fonte desse sonho? É um sonho do inimigo? Então assim, se no sonho você estava com muito medo, o medo é uma chave para você entender se esse sonho é um sonho de Deus, se esse sonho tem uma fonte do inimigo,
E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês também, porque é muito importante a gente ter mais discernimento, porque por aí na internet tem muita gente falando coisas sem fundamento sobre sonhos. Então não vá na internet, não pegue só uma simbologia e destrinche o sonho só por aquele pedacinho. É algo maior, tem o contexto. Você nunca vai saber interpretar um sonho simplesmente entendendo aquele símbolo. Você tem que contextualizar. Então, assim, a gente falou aqui muito na última live sobre morte. A gente vai falar mais um pouco. A Andrea vai trazer alguns testemunhos, assim, que vai dar uma clareada para vocês sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Vai vir de novo, porque eu acho que isso é bem importante, bem relevante. E todos os outros temas você vai entender. Por exemplo, eu quero trazer aqui para você um dos temas que foi leões. E que tem aparecido nos sonhos dos leões. Mas espera aí, você não vai simplesmente pegar a simbologia dos leões e falar, ó, agora é isso. Não, você vai ser aberta a entender o sonho inteiro. Mas o que eu estava fazendo? Eu só assistia? Ou realmente esses leões, eles estavam ali e como eles eram, o que eles estavam fazendo, gente, faz toda a diferença. Então não dá para simplesmente você pegar aquela informação do tema, a simbologia e dizer que é aquilo. Não é. Depende, por isso que o ideal é sempre você conversa com o sonhador. Mas o que tem mais? Começa a tirar as informações. Quanto mais, é um questionário mesmo, quanto mais você tira informações do sonhador, mais o Espírito Santo vai te trazendo. Uau, é isso. Ele vai te conduzindo. É como numa oração, que você está orando, a pessoa está trazendo à tona e você vai ali caminhando junto com Deus até chegar no ponto onde o Senhor quer revelar aquilo que Ele quer fazer. E a gente também vai falar hoje sobre oração, intercessão e sonhos, porque é um testemunho que eu quero trazer para vocês sobre algo que aconteceu há pouco tempo atrás. Então vamos lá, primeiro tema que eu quero trazer aqui para vocês de forma rápida são os leões. Então assim, a gente entende e eu convido você a fazer sim o curso Sonhando com Deus, porque ali a gente vai entender melhor essa dinâmica dos sonhos e como nós vamos destrinchar os sonhos, mas sim, todo tema, toda simbologia, ela pode ser negativa e pode ser positiva. O que vai dizer, Dani, que eu vou entender se é bom ou ruim? É o teu sentimento, é o resto do contexto, é aquilo que acontecia, a história do sonho, ele vai dizer se aquela simbologia é boa ou é ruim. Então vamos lá, por exemplo, a gente, como nós aqui sempre vamos ser embasados pela palavra, nós vamos entender que os sonhos, eles ainda seguem um padrão bíblico. Então a nossa principal fonte é a palavra. Então qual seria a simbologia no contexto bíblico? A gente vai entender que lá no contexto, quando Deus falava com a tribo de Israel, com o povo de Israel, ele trazia uma referência de poderes espirituais quando ele falava de leões. Então os leões foi a primeira profecia ao povo de Israel, né? Das 12 tribos de Israel. Foi a primeira simbologia. Então os leões, gente, naquele contexto, eles eram vistos com poder. Com poder. O leão, ele tinha aquela coisa do conquistar território. Quando o leão pisava, até hoje, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um leão num zoológico, às vezes até num filme, num documentário, ele te traz assim uma imponência que é um medo, né? Mas não é aquele medo ruim, é aquele medo de uau, ele é poderoso. Então, eles eram vistos assim como conquista, como reinado. Então, vinha a questão de provisão, de usar a força para um propósito, para um objetivo, ou seja, um poder substancial para conquistar algo sobre o inimigo. E depois nós vemos duas referências sobre os leões. O leão, que na verdade é falado na palavra, uma referência que o inimigo, ele é como o leão, mas ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá, muitas vezes ele é a referência de Jesus,
com esse reinado, com esse poder, com essa autoridade, mas existe uma outra palavra que fala que o inimigo, ele é como o leão, mas ele não é o leão. Então ele tenta ser como um leão que ruge ao redor da presa. A gente vê também a questão dos leões lá na cova, né? Então eles eram assim, tipo aquilo que tinha de mais aterrorizador, né? Porque eles foram jogados na cova dos leões. Então, se você vê algo no teu sonho mais relacionado a isso, né? A gente teve um sonho no grupo nosso, na nossa comunidade de sonhos, em que a pessoa se via alimentando os leões. Mas qual era o sentimento dos leões? É aquela coisa de tipo, a gente não consegue chegar perto dos leões, né? Normalmente não é assim. Então, o que ela estava alimentando que é perigoso, que não é bom, né? Então, assim, esse é um sentido para um sonho. Mas é aquele sonho que você vê um leão, isso, exatamente, a Mariana trouxe exatamente isso, a intimidação. Agora, agora a gente pode dizer que é a mesma simbologia quando você sonha que você tá com um leão fofo, que você tá abraçando o fofo, o leão branco, trazendo a questão da pureza, trazendo a questão da santidade? Não, aí você vai entender, uau, esse sonho é poderoso, esse sonho é como se fosse realmente uma figura de Jesus, né? E eu estando ali perto dele, eu estando ali sem medo, a autoridade, o poder do reinado ali com você. E o que mais acontecia nesse sonho? Aí é você que vai trazer e vai conseguir destrinchar esse sonho. E, gente, eu quero dizer para vocês que quando vocês começam a anotar os sonhos de vocês, não precisa vir tudo na hora, porque o sonho ele vai vir aos poucos, tá? Mas quando vem a revelação, aquele clique que o Espírito Santo vai trazer para você, você pode estar numa situação da tua vida e de repente você lembra, uau, aquele sonho. E isso é maravilhoso, é algo que você nunca mais vai querer largar. Então, vocês sonhadores que estão aqui, eu fico super feliz de ver esse interesse maior, porque à medida que vocês começarem a buscar mais, isso é fato. Eu me coloco aqui para dizer para você que tirem a prova. Quando você começar a anotar, fazer um caderninho, quando você começar a olhar lá atrás aquele sonho do ano passado, do ano retrasado ou de outros anos atrás e começar a receber a revelação de Deus, você vai ficar maravilhada como Deus pode ser tão criativo de usar os sonhos, que é nesse momento que a gente tá ali tão vulnerável a Ele, para falar coisas que não são só do nosso dia a dia, da nossa vida, mas da nossa família, o nosso futuro, o grupo de pessoas que a gente está inserido. Ele vai falar sobre isso também, ele vai começar a ampliar o perímetro de alcance dos seus sonhos. E ele vai começar a falar de coisas que estão acontecendo na Terra. Eu sei de muita gente que está sonhando sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Eu sei de muita gente que está tendo sonhos sobre situações específicas em cidades. E Deus está trazendo ali um caminho. Então, assim, eu quero aproveitar ali a mensagem da Diná e dizer que vamos começar a anotar, a orar sobre os sonhos. E eu quero dizer que, em nome de Jesus, a partir de agora, talvez sonhos de guerra espiritual, sonhos de batalha, sonhos em que você sente assim um peso forte, que o Senhor vai começar a fazer um shift, ele vai começar a trocar a estação dos seus sonhos. E claro, a gente sempre diz, Senhor, obrigada por esse sonho, né? A gente agradece por isso, porque é uma fase que você está passando, né? É uma estação, é um processo que você está vivendo agora e que está refletindo nos seus sonhos. É o processo de luto, muitas vezes, é o processo de cura, é o processo de tratamento de Deus, e vem à tona, nós dizemos amém, e a gente começa a receber do próprio Pai um entendimento para saber como que Ele quer conduzir. Ele está com você, você não está sozinha, ponto. Ele está com você nesse processo. Então vamos agarrar o processo, vamos dizer assim, Senhor, eu quero entrar nisso tudo. E quando você começa
a entender e a trabalhar em oração exatamente em cima daquilo que parecia ser um sonho ruim. Você vai ver, uau, Deus está me usando para isso. Então vamos desmistificar os sonhos ruins. Vamos entender, ok? Não é um sonho agradável, feliz, mas eu agradeço a Deus porque tá vindo algo à tona que Ele quer curar na minha vida, que Ele quer transformar na minha casa. Existe uma atmosfera que muitas vezes a gente captura aquilo que está naquela atmosfera enquanto nós dormimos. Nós somos seres espirituais e quando nós estamos dormindo, o nosso espírito está acordado, a nossa carne está adormecida, os nossos sentidos, o nosso eu está ali dormindo, mas o nosso espírito está super acordado. Por isso que é tão importante a gente entender que Deus está falando ali, é o nosso espírito, é direto, é céu e terra. Então assim, o que tá ali no meio? O que você tá captando enquanto você tá sonhando? Isso é muito importante. Então, gente, eu falei agora sobre os leões, tá? Eu anotei aqui que eu ia falar sobre as flores. Uma pessoa pediu também para mim falar sobre afogamento, tá? E eu quero trazer também sonhos para mães aqui. Me veio algo assim de alguma coisa sobre as mães e os sonhos, porque a gente sonha muitas coisas sobre os nossos filhos, a gente sonha sobre algo que tá tentando entrar ali na vida dos nossos filhos, e nós como mães sonhadoras e mães que sonham com o Espírito Santo, sonham com Deus, elas são muito mais poderosas. É maravilhoso isso, eu quero trazer isso para vocês. Me pediram para falar sobre poeira, e eu vou falar também, mas antes disso eu quero trazer a Andréia. E eu quero voltar um pouco nesse assunto, gente, que é a morte. Então vamos falar sobre isso, gente, assim. E assim, gente, se vocês quiserem depois me mandar, porque algumas coisas, por exemplo, colocaram ali, sonhar com piolho. Isso é bem interessante, mas assim, como eu não vou ter como agora aqui na live pegar todos esses, não esqueçam depois de me mandar no direct do Sonhando com Deus todas essas dúvidas, esses temas, e a gente vai começar a destrinchar, porque agora nós estamos entrando numa nova fase de Sonhando com Deus. Vocês vão ver que vai ter muito conteúdo, então não só você que quer fazer o curso, só de estar aqui você já vai receber muito, e vocês vão ver que a vontade de fazer o curso vai crescer tanto em você, e você vai ver como Deus vai preparar o tempo perfeito para isso, Deus vai te dar condições para isso, Deus vai começar a abençoar você para que você possa se dedicar a esse tempo. Vai ser um tempo precioso, você vai ver como vai ser bom. Enfim, você vai estar aqui, você vai receber, e tem muito conteúdo aqui que eu tô trazendo e vou começar a trazer cada vez mais aqui, tá? Então, voltando, deixa eu voltar aqui. Sobre morte. E eu quero contar algo interessante para vocês, gente. E inclusive eu quero começar, a gente vai começar um trabalho maior no YouTube, porque ali é o lugar onde muita gente é alcançado através dos sonhos, e o YouTube, e porque tem muito boi na linha no YouTube sobre sonhos. Gente, é incrível como esse tema ele desperta a curiosidade de muita gente, porque todo mundo sonha, cristãos, não cristãos, pessoas que estão ligadas espiritualmente, pessoas que não estão nem aí. Deus fala com todos através de sonhos. E as pessoas têm curiosidade, porque eles causam uma resposta emocional forte, muitas vezes. E aí vem aquela curiosidade, vou no YouTube, vou no Google e vou ver o que é. E as fontes, na grande maioria das vezes, elas não são muito boas, elas trazem coisas assim que não tem muito sentido, não tem o sentido realmente da linguagem de Deus. Qual é a linguagem de Deus? É a palavra dele. Então a gente vai entender e a gente vai numa linguagem que é um padrão da palavra. Então eu peço para vocês que tentem não buscar Googles para simbologias de sonhos, mas mesmo que você não saiba nada, é melhor que você apenas ore e pergunte para Deus o que é a simbologia do que dê um Google. É claro que muitas vezes, se você buscar a simbologia no próprio dicionário, vai te ajudar às vezes a entender o significado daquilo no sonho, né? E já vai te dar um norte,
mais do que essas simbologias da internet. Vem muita coisa de nova era, vem muita coisa de coisas alternativas. E também, gente, tem muita gente de Deus trazendo simbologia que não faz sentido. Eu não sei se eles querem like, se eles querem realmente aumentar o número de seguidores, mas tem muita gente de Deus que se diz apóstolo, profeta, e tá trazendo coisa que não faz sentido, que não é real. E eu quero começar a trazer isso para vocês, gente. A Jana falou que uma enciclopédia bíblica ajuda muito, muito. Ajuda muito. Ler a palavra de Deus vai te ajudar muito. Eu nunca esqueço, tem uma nossas sonhadoras, a Cris, que ela, todo sonho vem um versículo na cabeça dela, gente. Isso é uma pessoa que ela é cheia da palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes o teu sonho vai te levar a uma palavra. O sonho está sendo um caminho para te levar lá em Isaías, para te levar lá em Atos, para te levar em algo que Deus quer te falar na palavra. Então, o Deus vai te ativar no sonho para que você busque na palavra. Isso é muito legal. E assim, gente, nesse tempo em que nós estávamos ali planejando falar sobre a morte, eu olhei em alguns vídeos do YouTube. E eu quis, com certeza, ir naqueles ali que são pessoas, pessoas assim que dão mais crédito ao povo de Deus, né? E tinha um assim, o título era assim: 10 sonhos que demonstram que o sonho é um sonho de demônios. Falei, uau, eu quero ver isso. E a primeira coisa que ele falou: sonho de morte. Se você sonhou com morte, é um sonho do inimigo. E, gente, eu quero dizer pra você que não. Pronto, primeiro sonho ali. Teve outros, tá? Depois eu conto pra vocês. Teve outros que eu falei, faz sentido. Esse ele acertou. Mas, gente, sonho com morte sempre é o inimigo? Nem de forma alguma. Por quê? Eu vou dizer pra você. Primeiro, isso eu já falei na primeira live. Primeira coisa, porque a morte, o que é a simbologia da morte? A morte, quando a gente não tem Jesus, ela é o fim. Ela é o pior que pode acontecer. Mas, para nós que cremos no Senhor, que recebemos a salvação, a morte, ela é a mudança de fase. Outra coisa, o Deus, ele fala muito também na palavra sobre morrer para nossa velha criatura, nascer de novo para nova criatura. Então essa morte da nossa carne, essa morte daquilo que não é bom dentro de nós, porque nós morremos todo dia com Cristo, para que nós possamos, para que a gente possa viver com Ele. Então assim, essa morte, peraí, ela é simbólica, ela não é sempre o fim. Esse é um ponto, tá? Outra coisa, a morte, então, ela é uma mudança de fase. A gente não entende assim, morreu, acabou, já era. Para nós, não é isso. Então, pra gente já mudou. Quando a gente tem isso dentro de nós, a visão da morte mudou. Se vocês começarem a busquem boas fontes, busquem testemunho de pessoas que tiveram experiências com a morte, ficou em coma e viu e voltou, pessoas que realmente tiveram a visão. Não vai pegar qualquer coisa, gente, pegue coisas assim que o Espírito Santo conduzam vocês. Experiências sobrenaturais de ver, de ter um pouco do céu, tá? Porque eu digo que é sempre um pouco, né? Gente, a morte muda totalmente. E quando você começa a alimentar a tua esperança de que existe algo que está nos aguardando lá e que é maravilhoso, a morte começa a ter um novo sentido. E isso e quando você tiver sonhos com morte, você vai entender que não é bem assim. Mais um detalhe que eu quero falar sobre morte. Às vezes você sonha com uma pessoa e essa pessoa morreu. Essa amiga morreu. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para ela de manhã já, desesperada. Amiga, pelo amor de Deus, vamos orar, porque eu sonhei que você morreu, aconteceu um acidente horrível, blá, blá, blá.
Pensa no medo que você instaurou na vida da pessoa. Será que foi bênção? Será que foi sábio fazer isso? De repente, gente, a morte pode ser a morte de um relacionamento. Então ali, os relacionamentos, eles às vezes eles estão vivos, às vezes eles estão mortos. Então Deus às vezes simplesmente trazendo aquilo para você, para que você faça contato com a pessoa, não para falar do sonho, mas para você trazer algo. Oi, fulana, meu Deus, quanto tempo que a gente não se fala. Vamos se ver de novo. Deus está trazendo você no meu coração. Vamos resgatar, vamos fazer essa amizade, né? Viver de novo. Então, gente, não é só isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês, e é isso que a Andrea vai trazer, eu vou chamar ela agora, porque eu já tô demorando muito para chamar ela, e ela vai trazer aqui para nós duas histórias muito legais que também vão, mudar a nossa visão. Você que tá aqui me assistindo, a gente tá falando sobre simbologia da morte em sonhos, mas não é só isso. A gente vai começar a entender melhor sobre a morte para que esse processo do luto seja diferente, para que a nossa visão sobre a eternidade seja outra, seja nova, seja renovada. Então, eu convido você a não sair daqui, manda um aviãozinho para o pessoal que você conhece, porque algumas pessoas elas precisam ouvir isso. Algumas pessoas precisam ter essa chave sobre a morte mudada dentro delas para que o sentido da vida, do hoje, dos problemas que elas estão vivendo também mudem. E eu quero trazer junto com a André também um testemunho, porque eu fui muito ministrada. Quem não sabe, eu estava semana passada na Bethel, na igreja da Bethel Church na Califórnia, e exatamente isso foi algo que eu senti cura na minha vida. Então vamos lá, vou chamar a Andrea, vamos ver se ela já está aqui. Nossa, eu tenho várias perguntas aqui, eu vou deixar para responder depois. Deixa eu chamar a Andrea. Andrea. E ela vai trazer aqui para. Já estou convidando. Andrea, é só aceitar, ela já vai entrar aqui. Já entrou! Oi! Oi, Dani! Tudo bom, amiga? Que bom que Tudo você bom. aceitou, que bom que deu certo. Bom, né? Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Gente, assim, a Andrea é uma mulher maravilhosa de Deus, ela tem muitas experiências sobrenaturais. Isso muito antes do Sonhando com Deus. A gente já se conhecia de se ver numa igreja em Curitiba. Depois que a gente foi, assim, a gente já se conhecia. A gente já se conhecia e Deus foi só trazendo a gente para mais perto. Hoje ela faz parte da nossa equipe do Sonhando com Deus, sempre contribuindo com algo, na medida, numa porção. E assim, eu vejo que ela está cada vez mais indo a níveis mais altos. E isso reflete na casa dela, com as filhas dela. Eu, assim, precisaria de uma live de muito tempo para contar tudo o que acontece na casa dela com as meninas. E tem mais uma menina chegando. E esse jardim tá ficando cada vez mais florido, lindo. E assim, por que eu resolvi trazer a Andrea aqui pra gente? Porque teve duas histórias em especial. Vamos primeiro contar essas, né, Deia? Que eu fiquei muito chocada. E eu amo esses sonhos, assim, essas experiências que deixam a gente, assim, que mexem com o nosso entendimento. Então, são dois deles, assim, que eu acho muito legais. Os dois relacionados à questão da morte. E que, com certeza, você vai começar a ver sonhos com morte de uma forma diferente. E outro é um testemunho, que é o testemunho que alguém contou, enfim, chegou nela e ela está trazendo aqui para nós. Então, amiga, fica à vontade. Se quiser falar alguma coisa antes, mas escolhe qual dos dois você quer começar. Eu acho que talvez o testemunho do Uber seja muito legal para começar. Muito. Uhum. Dani, uma honra sempre estar aqui com você. Amém, amiga. Live com você é uma honra. Amém. Eu sempre gostei muito dos sonhos, mesmo sem entender, e depois com o curso, para mim, me clareou muita coisa, muita coisa. Foi assim um acesso, uma chave de Deus para minha vida. Como Deus usou tantos sonhos para me trazer cura emocional, tantos sonhos para me dar direção, para me mostrar o caminho, tanto sonho de aviso, tanto sonho de consolo, né? Recentemente
minha sogra faleceu e foi em sonho que eu recebi o consolo, sabe? De Amém. enxergar coisas além e assim de precisar de entender a necessidade do meu marido no momento, foi em sonho que Deus trouxe. Uau. Então, para mim, sonho é muito Muito mais. poderoso, é algo que a gente valida muito aqui dentro da minha casa. Mas Amém. esse primeiro sonho, né, que a gente escutou, foi um testemunho. Na verdade, meu marido, ele precisou pegar um Uber e a moça do Uber começou a conversar com ele, era cristã, de uma igreja aqui conhecida, não vou citar nomes, mas Isso, não precisa. ela contou esse testemunho e eu fiquei, meu Deus, paralisada. Meu marido desceu do Uber, me ligou e falou, Desce, não vai acreditar. Vou te falar aos poucos, pra você não tá sentada, escuta isso. E Uau. foi muito legal. Mas a história, então, dessa moça, ela era viúva, o marido dela era pastor, e ela começou a contar, né, a respeito do que tinha acontecido com o marido dela. Eles estavam num retiro, estava o marido e a filha. E esse marido, ele ia dar a palavra no sábado de manhã. E aí, no sábado, um pouco antes da palavra, ele percebeu que ele tinha esquecido o óculos dele em casa. A casa dele era ali perto, mas ele precisava ir buscar o óculos, porque senão ele não ia enxergar o que ele tinha preparado. E ele avisou a filha, e a filha falou, eu vou junto com você. Ele falou, não, não precisa, eu vou ali rapidinho e volto. E o que aconteceu foi que ele sofreu um acidente no meio do caminho, e ele faleceu nesse acidente, indo buscar o óculos. O óculos para levar a palavra no retiro. Para levar a palavra no retiro. Então, imagine a situação dessa filha, a mãe. Essa filha, ela nunca conseguiu aceitar a morte do pai. E por causa desse acontecimento, ela acabou brigando com Deus, né? Porque é bem isso que você falou, Dani. Ele foi lá para dar palavra, né? Para alimentar pessoas. E na cabeça assim, dela né? era assim: e agora? Meu pai não está aqui para me cuidar. O que vai ser da gente? O que vai ser da minha vida sem meu pai? Então, ela passou muitos anos muito inconformada. Ela parou de se relacionar com Deus e muito triste, né? E aí, um dia, ela estava em casa, uma tarde, no fim de semana, e ela resolveu ir lá para o sótão, que era onde o pai dela geralmente preparava as palavras que ele ia dar. Ele subia lá, ficava sozinho e conseguia preparar as palavras. Ali orava, era o tempo de devocional dele. E a menina, esse dia, ela estava com muita saudade do pai, subiu lá, ficou um tempo e acabou adormecendo. Tirou uma soneca. E nessa soneca Lá no ela ático. sonhou. Lá no Santo dos Santos da Lá casa. lá no alto, no lugar alto. E ela sonhou que ela abriu os olhos e ela estava dentro de um carro. E ela estava na parte de trás do carro. E ela olhou para frente e era o pai dela dirigindo. E do lado do pai dela tinha um homem, que ela não conhecia esse homem. E ela viu a conversa. Ela estava como uma espectadora só. Mas ela viu a conversa desse pai, do pai dela com esse homem. E esse homem olha para o pai dela e fala: filho, tá na tua hora. E o pai dela olha assustado e fala: não, eu não posso ir. Eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha filha, eu preciso cuidar delas. E o homem fala: eu vou cuidar delas. Mas agora é a tua hora e você precisa ir. A próxima cena é ela olhando para o relógio do carro, que marcava exatamente a hora do acidente que o pai tinha sofrido. Exatamente a mesma hora. E essa menina acordou. Acordou ali no sótão e falou: meu Deus, uau, uau. E aí, Dani, não acaba por aí. Se fosse só isso, E aí, nesse mesmo dia, isso tinha se passado, eu não lembro quantos anos, 7, 8, 9 anos do acidente do pai. Esse episódio do sonho da menina indo dormir no sótão. Nesse mesmo dia, alguém toca a campainha da casa delas. E a mãe vai atender e esse cara fala: finalmente eu achei vocês. Eu tenho procurado vocês todos esses anos. Eu presenciei o acidente do pai de vocês. Eu estava passando de moto no lugar. E todos esses anos eu busquei saber quem era a família, porque eu preciso contar algo. E ele falou: eu vi todo o acidente.
teu pai bateu o carro. E quando ele desceu do carro, ele desceu com as duas mãos para cima, sorrindo. E ele caiu morto. Uau! Caiu morto. Meu Deus! Tudo no mesmo Jesus! dia. Uhum. Meu Deus! Então, assim, para a menina, aquilo foi uma cura tão profunda, porque ela entendeu o quê? O pai dela não estava ali, mas Jesus, ele tinha o controle, sempre teve de tudo. E ele continuou Sim. cuidando muito melhor do que o pai. E assim, eu acho que o que incomodava muito a menina era pensar, puxa, ele morreu num acidente, que triste, e toda a preocupação que ele tava. Ele desceu do carro sorrindo, com as mãos para cima. Então Fora era de muito. hora, né? Me veio isso, assim, fora de hora. Não Fora era de a hora. minha hora de Uhum. acontecer isso. Isso, porque a gente sempre acha que é fora de hora, né? Fora da nossa hora. Da nossa hora. Então, essa menina foi muito consolada ali, ela, né, o relacionamento dela com Deus foi restituído, né, nem preciso Uau. dizer, mas eu achei muito incrível essa história, né, Dani, como, assim, como Maravilhoso. Deus faz e às vezes a gente põe Deus numa caixinha e espera que ele age daquela forma, mas é muito além, Sim. né, muito além do que a Muito gente além. pensa ou pede. Sim. E esse sonho, gente, esse sonho é aquela exceção, porque não é nem um sonho de simbologia, e não é nem um sonho que você pode dizer assim, tipo, é um sonho literal de algo que não aconteceu. Não. Esse sonho, Deus, é como se Deus tivesse colocado ela para assistir e para ver aquilo que ela não viu. E Uhum. dessa forma, mostrando a perspectiva do céu. Quem que estava vendo ali? Deus mostrando, eu vou mostrar o que eu vejo para você. Uhum. Gente, muitas vezes, não só em sonhos, mas em visões, em sonhos, Deus vai falar assim para você. Agora você vai enxergar com o meu olhar. Às vezes você vai estar no meio da rua, não sei para quem que eu tô falando aqui, mas você vai sentir algo sobre algumas pessoas e você vai falar, ué, parece que Deus está me movendo para que eu faça alguma coisa por essa pessoa. Deus te trazendo o olhar dele, não só sobre a pessoa, para que você ame essa pessoa, que é difícil de amar, que é fora de hora amar, como ele te trazendo sobre situações. Então, eu também quero, a ideia que você lidere aqui sobre pessoas, esse reconectar com o Senhor no relacionamento com Deus, para que ele comece a trazer isso, sabe? A visão dele. Porque eu acho que talvez a visão dele sobre situações que a gente não entende, né? Prejuízos, morte, perda, o ver realmente como Deus enxerga vai mudar, sabe? Então, Deus, a gente quer reconhecer que você é bom o tempo todo, Deus, o tempo todo. Amém. Nada de ruim vem do Senhor. Você só faz coisas boas, Deus. A gente quer declarar relacionamentos restituídos essa tarde. Relacionamentos restituídos. As pessoas que têm carregado uma culpa e trazido e julgado no Senhor essa culpa, a gente declara, Deus, agora, nessa tarde, Deus, que essa culpa se encerre, Deus, que as pessoas consigam enxergar com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, Deus, que veio o entendimento mesmo do alto sobre a vida de cada pessoa, Deus, que essas pessoas possam ser curadas dessas feridas, Deus, e possam enxergar mais, Deus, da forma que você vê as coisas. A gente declara isso, Deus, cura para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deia, amém, muito bom. Deia, mais uma coisa que eu queria e que eu já tinha acontecido isso uma vez, de eu ouvir algo parecido, mas é uma nova perspectiva também sobre esse assunto de sonho com morte, que eu acho muito legal você trazer. E assim, eu até quero contar assim também, que assim, teve uma vez que, e é justamente com uma pessoa que não tinha muito bom entendimento em sonhos, mas dessa vez ela pegou ali de uma forma certeira. Era uma conhecida minha, e ela chegou para mim e falou, meu Deus, eu tive um sonho muito forte com uma vizinha, e eu sonhei que ela morria, mas eu não quis contar para ela, e eu não quis trazer esse medo para dentro de mim. Pelo contrário, eu senti uma urgência, porque assim, ela não sonhou só que a pessoa morreu.
ela sonhou que a pessoa foi pro inferno. Esse foi, na verdade, o sonho. Morreu e foi pro inferno. Mas quando ela acordou, ela falou: meu Deus, eu preciso. Acabou esperar o momento certo, acabou esperar um cafezinho, a gente se encontrar por acaso. Não. Agora eu sei que eu devo ir atrás da pessoa e eu preciso falar de Deus para ela. E aí que eu quero que você conte também o que aconteceu com você. Tá. Foram dois sonhos, né, Dani? Interessante que um foi antes do Sonhando com Deus, antes de eu fazer o curso, e outro depois. O primeiro, antes, acho que deve fazer uns, sei lá, uns 4, 5 anos, eu sonhei com meu irmão. E eu sonhei que ele tinha tido um acidente muito grave de carro. E eu me via dentro da sala cirúrgica e ele na mesa cirúrgica, os médicos em volta, e eu sentia a tensão ali do momento, eu via muito sangue. E assim, o que me chamava a atenção nesse sonho era... eu sentia muito amor pelo meu irmão. O amor que eu sinto acordada, eu sentia ali naquele sonho. Eu sentia muito amor e medo pela vida dele. Eu falava, meu Deus, meu irmão. E pela a conduta dos médicos, ele não ia sobreviver, era muito sangue. Tinha sido um acidente gravíssimo. E eu vendo isso. E acordei com um peso tão grande. E imediatamente eu liguei pro meu irmão e falei... E ele não tinha aceitado Jesus ainda. Eu falei, piá do céu, você não sabe que eu sonhei com você. Eu falei, olha, e expliquei, assim, já tinha falado muito de Jesus para ele, mas nunca tinha explicado o plano de salvação, né? E eu também entendo, Dani, que às vezes tem pessoas aqui que não sabem o que é esse plano de salvação. Mas uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas: se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? E outra, o que te leva para o céu? Tá? Quando você morrer, tem céu e tem inferno. O que te leva para o céu? O que você acha que é? A grande maioria das pessoas que não conhecem a palavra dizem, se eu for bonzinho, se eu fizer boas obras, se eu fizer isso, isso, aquilo, eu vou para o céu. E essa não é a verdade. A verdade é que Jesus já pagou esse preço. O sacrifício está pronto. A gente só precisa fazer uma oração, aceitando Ele como nosso Senhor e Salvador. E eu falei isso pro meu irmão, né? Contei tudo para ele. Eu falei, você precisa orar. Você precisa fazer essa oração. E ele fez a oração e aceitou. E eu falei, e presta atenção no trânsito também, né? Joguei o medo ali, Dani. Pré-curso. Porém, acho que foi esse mês ainda que eu tive um outro sonho também com familiares muito próximos, muito próximos. E eu sonhei que houve um assalto onde eles moram e eles foram baleados e morreram. Então, no sonho, eu e meu marido, a gente recebia essa informação, que eles estavam mortos. E Dani, de novo, aquele amor que dói. E eu pensava, não é possível, eles morreram. Mas o que mais me doía era, eu falava pro meu marido, João, a gente nunca orou com eles para eles aceitarem Jesus. E a gente não podia se conformar, além da dor de, puxa vida, eu não vou mais ver eles que são tão próximos da gente. Eu não vou ver nunca mais, nem na eternidade. E eu estava muito inconformada por nunca ter orado com eles. E aí eu acordei, assim, acordei mal com aquilo, falei pro meu marido, eu falei, meu Deus, que sonho horrível, que dor no coração, eu preciso falar com eles já. E aí também peguei o telefone e falei, olha, eu tive um sonho ruim com vocês, mas eu entendo que sonho não é literal, não tem nada a ver. Porém, eu quero explicar uma coisa para vocês. Sabe o que faz vocês irem para o céu quando morrer? Expliquei o plano de salvação ali rapidinho. Falei, vocês precisam fazer essa oração. Por favor, porque assim, eu quero, quando morrer, encontrar vocês. E eles fizeram a oração e aceitaram Jesus ali. E depois até fui perguntar, né, para você, Dani, para as nossas colegas da staff. Eu falei, gente, será que isso é sonho de Deus? Né? O que será esse sonho? Porque trouxe um peso tão grande. Mas hoje, Dani, acho que assim, depois de digerir um pouco o sonho, eu vejo que o que o sonho trouxe, além de muito amor, foi a urgência. Urgência. Exatamente. Sabe? De tipo, meu Deus, isso precisa ser feito hoje e agora. Eu não vou mais esperar um dia. Porque assim, no sonho do meu irmão, eu vi aquele sangue e o meu pensamento era, eu tô sendo testemunha desse sangue e eu não fiz nada por ele.
Então me trazia um peso, assim, sabe? E eu pensei, a gente tem que ter essa urgência, né? Jesus tem Um essa alerta. urgência. É, Isso. então, Exatamente. Deus, ele, às vezes a gente pensa, né? Às vezes é sonho que traz medo, mas até esses sonhos, Deus pega e transforma e faz com que coopere para o nosso bem, né? Amém. É incrível. Exatamente. Gente, nós estamos aqui com 50 pessoas. Eu tenho certeza que dessas 50 pessoas que estão aqui, enquanto a Andrea falava sobre essa urgência sobre certas pessoas, eu quero que você, se você quiser anotar no papel, ou se já está aqui latente na sua mente, essa pessoa que Deus falou com você, eu faço um convite para que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Em nome de Jesus. Hoje tem o WhatsApp, então você pode mandar mensagem, você pode mandar áudio, você pode mandar uma palavra. Mas, gente, ó, essa live também foi para isso. Essa urgência, tá? O sininho da urgência vai trazer algumas pessoas na sua mente que você sabe que precisam saber com urgência. E Deus vai trazer e vai ser lindo, e depois você conta para nós aí esse testemunho, porque é isso. Então, gente, muitas vezes Deus pode trazer essa morte de algumas pessoas em sonho para que você possa ativar esse modo hoje, vou fazer isso. Então, isso é muito, muito legal. E outra coisa, ideia que eu queria falar também, aqui acho que você pode ficar comigo até o final, a gente ainda tem uns 10 minutos, mas a questão, assim, que foi aquilo que eu contei, né, sobre a perspectiva da morte, né, que ali, quando Deus, no testemunho ali da menina do Uber, quando Deus ressignificou para ela isso, eu imagino que todo o resto mudou. Então, assim, eu queria contar para vocês que uma das grandes curas minhas nesse final de semana passado é que eu entrei na sala de cura e assim, o que eles fazem, assim, não dá para dizer assim, foi alguém muito ungido que veio e fez. Não, na verdade o que eles fizeram foi preparar o ambiente para que o céu estivesse ali. E eu comecei a enxergar em cada detalhe, na pintura que alguns estavam fazendo, na forma como algumas pessoas estavam adorando, na forma como outros estavam ali fluindo nos seus dons, em adoração a Deus. O Espírito Santo começou a falar comigo assim, olha, eu tô te mostrando um pedacinho do céu. Mas é um pedacinho, assim, é só um sentir como é o fluir de tantas pessoas diferentes, no mesmo lugar, fluindo nos seus dons, que são aqueles dons que eu coloquei. E esse amor tão forte que eu comecei a sentir como nunca senti em outro lugar, tão forte, Deus começou a falar comigo. Isso aqui, eu lembro que veio a palavra glimpse. A Deia é professora de inglês, ela sabe bem, assim, é um vislumbre, eu acho, é um flash, talvez. Glimpse é um flash? Um flash. Do que é o céu. Uau. Quando você sente isso, quando você sentindo isso, você percebendo isso dentro de você, eu tô curando o teu medo da morte. Então, assim, gente, eu quero que vocês sejam assim, recebam hoje aqui essa cura do medo da morte. E automaticamente vocês vão também entender os sonhos de morte de uma forma diferente. Vocês vão perceber como Deus vai falar da morte, mas você vai ter um novo entendimento sobre a morte, porque a morte, na verdade, é a nossa vitória. Ela é ali o final da jornada em que Paulo fala assim, eu combati o bom combate, né? Então, assim, é o prêmio, é muito mais, é um prêmio. E não sei, quer falar mais alguma coisa, Deia? E assim, esse tempo de pandemia, né, Dani, 2 anos, Covid, a gente escutando tanta coisa, tanta gente que se foi, eu vejo mesmo esse medo da morte, medo de doença aumentando, e algo que Deus tem me chamado a respeito disso é assim, mantenha os teus olhos fixos em mim, não importa o que acontecer,
vai ficar tudo bem. Então, não importa o que a gente passe, vai ter luta, vai ser difícil, vai, pessoas vão partir, mas quando a gente tem os olhos fixos nele, Uau. o consolo é tão poderoso. O que ele tem para fazer é tão poderoso. E a gente passa por cima dos escombros, né? Isso vira solado para os nossos pés, né? Os escombros, as batalhas, para a gente avançar cada dia mais. Sim. Enquanto eu estava falando, eu lembrei de um outro sonho que eu tive. Eu tive um sonho uma vez, gente, em que eu entrava numa igreja. Era bem interessante, porque a porta dessa igreja era muito pequena. Depois eu falei, a porta é estreita, né? Era totalmente diferente. Eu falava, gente, como que o povo vai passar ali, né? Tinha que passar se virando, assim, era uma portica, assim. E quando eu entrava dentro dessa igreja, não era o mesmo lugar que essa igreja era bem diferente, era meio que uma casa antiga, assim, sabe? Então, Deus falando de coisas que eles estavam fazendo nessa igreja. E, de repente, quando eu chegava bem no meio, estava lá o pastor da igreja sendo velado. Então, assim, é um sonho forte, um sonho que me impactou com detalhe. Eu via a esposa do pastor fazendo algumas coisas, como ela reagia no sonho e como eu reagia. O sonho, gente, na grande maioria das vezes vai falar sobre nós. A nossa relação com algo, a nossa visão sobre algo. Aí vem a pergunta, como é que faz? Como é que você entrega um sonho desse? Claro que a minha vontade era falar, né? Para que a pessoa entendesse. Mas, gente, na grande maioria das vezes, talvez a pessoa não vai saber. Existem casos em que você entrega um sonho e a pessoa fala, eu já sei o que é. Já aconteceu comigo. De eu entregar para uma pessoa, inclusive foi a minha mãe mesmo, que eu falei um sonho para ela. Eu falei, mãe, olha o que você fazia no sonho. Não, ela não precisa falar mais nada. Eu pedi resposta, eu já sei o que é, Deus já tá falando comigo, acho que a gente não precisa nem entrar no detalhe. Eu falei, tá bom, porque eu não entendi muito, é tal parte e tal. E ela mesma falou, eu sei o que é isso. Mas, gente, na grande maioria das vezes, como o sonho é para nós, porque Deus está mandando para nós o sonho, Ele quer alguma ação nossa com relação àquilo. Ideia foi muito engraçada, porque o que eu entendia do sonho? Que uma fase daquele ministério estava acabando. E ele tinha que realmente morrer para certas coisas no tempo antigo, na velha casa, porque eles estavam indo para uma nova. E depois, quando eu vi que realmente passou... Gente, foram coisas assim de pouquíssimos meses. Eles migraram para um outro lugar, para um novo tempo, para uma nova igreja. Eu falei, aquele sonho não era um sonho ruim. Então, cuidado quando vocês pensarem que todo sonho com morte é um sonho do demônio. Porque existe isso na internet. 10 sinais de que os seus sonhos são sonhos que o inimigo que mandou para você. Veja só, vocês acham que esse sonho que a Andréia recebeu sobre o irmão, sobre essa pessoa próxima, foi um sonho do inimigo? Não! Não tem como dizer que foi inimigo, mas ela estava orando por eles, de repente veio aquele sentimento e ela soube lidar com aquilo que foi dado. Me veio até aquela parábola, né? O que você faz com cada moeda, né? Com aquilo que te é dado. Um fez alguma coisa lá que foi... O outro fez render, o outro fez mais não sei o quê. Então, assim, recebam essas informações dos sonhos, recebam aquilo que Deus está falando com vocês e transformem isso em bênção, em algo bom, algo poderoso. A gente vai acabar, então. Gente, tinham mais coisas que eu queria trazer aqui. Eu ia falar sobre bebê, porque a Andréia, inclusive, a Andréia tá grávida aí, tá com um bebezinho chegando. E os bebês, as mulheres sonham muito com bebê. Muito. Será que é porque nós geramos? Será? É exatamente isso. Nós somos geradoras. Então, nós mulheres sonhamos muito com bebê. E o que pode ser o bebê? Algo novo na nossa vida? Uma gestação, algo que nós estamos gerando novo. Um sonho que está sendo gerado, algo dentro de nós. Nem sempre, quando você sonha com uma mulher grávida, é porque ela está grávida no literal. Então, os sonhos com gravidez estão falando sobre algo que está sendo gerado dentro de nós.
E que mais? Gente, tem vídeo lá no Instagram do Sonhando com Deus só sobre bebê, sobre grávida. Vai lá, procura mais e eu trago junto com o André aqui esse convite, que se você quiser participar do curso, ele é um curso leve, você faz no teu tempo, ele é rápido e ele tem umas chaves ali para mudar a tua perspectiva sobre os sonhos. E a gente está inaugurando aí um novo tempo, a gente vai abrir nova turma. E não sei como que vai estar a gravidez da Andréa, mas dependendo se ela não tiver ainda com o bebê muito novinho, ela vai estar lá também no Instagram, no Telegram. E ela tá sempre ali que ela vê alguma coisa, ela traz. E é muito legal a gente ter essa comunidade de sonhos. A gente tá pensando igual porque um traz para o outro. É uma troca. É uma comunidade mesmo. A hora que você começa a fluir nos sonhos, você quer transbordar na vida do outro, o outro transborda na tua vida. Eu recebo revelação do que as meninas entendem até hoje. Fico chocada. E é assim, é uma troca. E a gente vai crescendo juntos. Então é isso. Não sei, quer falar mais alguma coisa? E daí eu quero te agradecer por você ter participado, por ter dado tudo certo. Eu fico muito feliz. Né? Eu que me sinto honrada de ter você aqui trazendo mais de Jesus na nossa vida. E é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu que agradeço, Dani. É sempre muito bom. Quero encorajar quem aqui, né? Eu tô vendo tantas perguntas. Para mim, eu assistia já os teus vídeos no Instagram, só que fazer o curso foi decisivo para mim. Vocês estão dispostas a aprender mais de Deus, entender a linguagem dele. O curso é um investimento no relacionamento com Deus. Não, quem nos conhece sabe que a gente não está falando para promover o curso, mas para promover Deus, porque a gente vê isso na palavra, quantos sonhos ali, né? Os profetas, tanta gente teve sonho e era Deus apontando o caminho, Deus dando direção. É tão importante a gente compreender e ir mais fundo nisso. Tem muito ainda para a gente aprender, né, Dani? Mas a comunidade ali no curso do Telegram, alguém põe um sonho, todo mundo pode dar palpite, todo mundo pode errar, um lugar livre para errar. É ali que a gente aprende, é ali que a gente cresce. De início, eu falava, tentava e parecia que não acertava. E com o tempo você vai crescendo naquilo ali, é como um músculo. É como ouvir a Deus. Você vai crescendo e vai desenvolvendo. Para mim foi incrível. E é uma bênção o curso, Dani. Agradeço muito você, usada. Muito usada para nos abrir essa porta. Amém, ó, já tem umas... Quem já fez o curso aí pode dar um hello, fazer um sinalzinho aí. Eu vejo que algumas pessoas vão pegar aquilo ali, gente, e vão assim, destrinchar, vão fazer 1, 2, 3, 4 vezes, vão assistir várias aulas. Para algumas pessoas, às vezes, pode ser um pouquinho mais lento, mas não tem problema. Algo vai acontecer na sua vida. E eu também estou aqui disponível, né, agora mais... Porque passei por uma fase difícil aí que, para quem não sabe, eu tô aqui falando com a Andréa, tô no Canadá e ela tá no Brasil, gente. Então, você viu, glórias a Deus pela internet que tá aí, trazendo essas conexões. E o mais legal, gente, vocês que estão aqui, vocês vão começar, as pessoas vão falar dos sonhos, e a pessoa vai dizer uma coisa, você vai falar, opa, peraí, você já pensou que pode ser isso? E de repente, e é o Espírito Santo mesmo que traz a confirmação. Ele vai trazer a confirmação e a pessoa vai falar, uau! Então, assim, é uma forma de você fluir com o teu chamado, com o teu ministério, é um chamado mesmo. E ele vem para complementar outros também. Amém. Então, assim, outro dia a gente combina de novo, daí a Andréa vai trazer alguns testemunhos das meninas. Enfim, a gente vai aqui conversando e cada dia a gente vai trazendo algo novo para vocês. Um super beijo, a gente fica por aqui. Obrigada, Andréa, obrigada, meninas, todo mundo que tá aí. Depois, se você quiser mandar essa live para alguém, principalmente talvez alguém que esteja passando por um processo de absorver o que é a morte, eu creio que vai ser muito bom. E ore para que o Senhor use os sonhos para o processo de luto também, que vai ser bênção. Tá bom, gente? Um super beijo. Deus abençoe vocês. Obrigada, Deia. Beijo, querida. De novo. Um beijo. Tchau, tchau.